Amém? Quem aqui conhece a história de Moisés? Acho que todos, né? Ou pelo menos grande parte aqui conhece a história de Moisés. Sabe quem ele foi, o que ele representou e a sua imagem até hoje faz sombra ao Evangelho de Cristo. Capítulo 2, verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Obrigado. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de junco e revestiu de betume, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. E a filha do faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-lo. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. E então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha do faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha do faraó: Leva este menino, e criando, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe à filha do faraó, a qual o adotou e lhe chamou Moisés, dizendo: Porque das águas o tirei. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou ao que fazia a injustiça: Por que feres o teu próximo? Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Certamente o negócio já foi descoberto. E quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu da presença do faraó e foi habitar na terra de Midian. E sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram para Reuel,
seu pai, este lhe perguntou: como é que vocês voltaram tão cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: aonde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chama-o para que coma pão. Então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora, e ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gersom, porque disse: peregrino sou na terra estrangeira. No decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhe os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus aos filhos de Israel, e Deus os conheceu. Capítulo 3, verso 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte do Senhor. Só até aí. Feche seus olhos, igreja. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, que Ele nos dê graça para entendê-la, nos dê graça para realmente conhecê-la na íntegra, com toda a sua santidade, com toda a sua pureza. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui está. Eu te peço perdão, ó Deus, porque o Senhor conhece as minhas falhas. O Senhor me conhece como pai que conhece um filho. O Senhor sabe das minhas debilidades, das minhas limitações. Por isso, neste momento, ó Deus, eu te peço novamente perdão. Ó Deus, se eu tenho realmente trazido vergonha na tua casa, no teu reino, me perdoe, Senhor. Me perdoe, ó Pai. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um aqui. Mas também nós sabemos que é necessário, ó Deus, nós andar de comum acordo com a tua palavra. É necessário sermos filhos obedientes. Nós sabemos, ó Deus, que o teu maior desejo é realmente se mostrar a teus filhos, ter intimidade com os teus filhos. Pai, que a tua vontade se estabeleça em nossas vidas, o teu querer, ó Deus, os princípios do teu reino possam reger as nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, ó Pai. Que toda a nossa vontade, todo o nosso querer que não está alinhado à tua vontade, ó Pai, possa cair por terra. Que o Senhor faça a cada dia em nossas vidas, ó Deus, a tua vontade. Que teu Espírito Santo possa ter liberdade para agir, operar em nossas vidas, trazendo cura, restauração, renovo em nossas vidas, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço e te peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo opere aqui nesta noite, ó Deus, trazendo cura, restauração, conhecimento, ó Deus, da tua palavra, do teu reino, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa foi a história, ou é a história de Moisés, um menino que, como nós lemos, era um menino muito bonito, e a sua mãe colocou ele dentro de uma cesta de junco e passou ali asfalto, né, por dentro, impermeabilizou aquela cesta, colocou aquela criança no rio, e de uma maneira irônica, né? Como dizem alguns cientistas, como o universo foi feito, por sorte, aquela criança, naquele cesto,
foi parar bem aonde a filha do faraó estava saindo do palácio, que imagino eu que o palácio tinha acesso ao rio onde elas se banhavam, e ela viu no meio dos juncos a cesta e pediu para uma das suas servas: vá até lá e olhe o que tem naquela cesta. E a serva dela saiu, e quando trouxe a cesta estava Moisés, ou um bebê, dentro daquela cesta. E ela logo imaginou: olha, não é filho, não é uma criança egípcia, é um hebreu. E a irmã, interessante que a irmã de Moisés, olha como que Deus age. Deus é incrível, como que Deus age a nosso favor. A irmã de Moisés, quando a mãe dele deixa a cesta e as águas começam a levar aquela cesta, ela saiu correndo atrás para ver aonde que a cesta ia. Eu imagino que ela passou muitos obstáculos até chegar aonde a filha do faraó estava, e a irmã dele acompanhando. E o interessante que foi assim, aquelas coincidências, né? Tanta coincidência nisso, não é verdade? Porque ao achar a cesta, a rainha ou a filha do faraó vê que é uma criança, e rapidamente a irmã de Moisés: olha, minha senhora, é uma criança, se a senhora quiser que eu arrume uma ama para ele, eu vou atrás, eu conheço uma. E ela falou: então vá, traga uma ama até aqui. E trouxe quem? A mãe de Moisés. Nossa, não é verdade? Que coincidência. E vem ela: achei essa daqui, Ela falou que topa cuidar da criança. E ela cuida do menino até uma certa idade, ainda recebe por isso. Olha que coisa boa, irmãs. Imagine só, ainda recebe por isso. Não era Bolsa Família não, o negócio era mais gordo, viu? E a filha do faraó resolve pagar para que ela cuide de Moisés. E ela cuida. E em um determinado momento, Moisés foi entregue à filha de faraó. Ela adotou Moisés, deu o nome a ele de Moisés. E Moisés cresceu no Egito. Moisés, ele foi disciplinado segundo a doutrina egípcia. Ele conhecia os costumes egípcios. Moisés, com certeza, adorava os deuses egípcios. Ele viveu ali, ele foi formado ali. A Bíblia não relata a idade que ele foi para o Egito, mas com certeza ele nem sabia do acontecido, que a mãe dele tinha feito tudo isso, colocado ele numa cesta, levado ele para casa novamente, e uma pessoa muito importante iria adotá-lo. Com certeza Moisés não sabia disso. Então eu acredito que Moisés, ele cresceu sendo hebreu, mas vivendo como egípcio. Entenda bem, Moisés cresceu sendo um hebreu, mas viveu como um egípcio. E já moço, junto com seus irmãos, Moisés sai para o trabalho. Eu imagino que o Egito naquele tempo era um canteiro de obra muito grande. E ele sai com seus irmãos para administrar todo aquele trabalho. E de repente, ele olha e vê um rapaz, um egípcio, com certeza era alguém que estava cuidando de servos hebreus.
E ele vê aquele rapaz, aquele homem oprimindo um hebreu. No momento, ele olha para um lado, olha para o outro, foi o que nós lemos. Olha para um lado e olha para o outro, e não vê ninguém. E ele resolve partir para cima desse egípcio e mata esse egípcio. Não tem ninguém? Eu não vou aceitar isso. Ele mata aquele opressor. E olha só que crueldade, né? Ele cava um buraco ali na areia, joga a areia por cima, coloca o cara naquele buraco, joga a areia por cima e vai embora. Oh, eu ajudei alguém hoje. E vai embora para sua casa. No outro dia, ele volta às mesmas tarefas. E ele vê uma outra situação. Só que são dois hebreus agora. Dois hebreus. Um contendendo com o outro. E ele pergunta: por que você está fazendo isso com o seu irmão? Com o seu próximo? E devia ser um daqueles atravessados, daqueles caras azeiros. Quem é você? Quem te constituiu rei, príncipe sobre nós? Quem é você? O que você está pensando da vida? Você vai me matar também, assim como você matou aquele que ontem estava oprimindo um de nós? Essa é a sua intenção? E a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Correu. E ele começou a pensar: o negócio melou, não vai prestar o que vai acontecer. E nós sabemos que notícia ruim corre rápido, não é? Eu estava falando outro dia que eu ouvi a vida inteira, de que castigo, é um ditado, de castigo vem a cavalo. Não é verdade? Quem já ouviu isso? Castigo vem a cavalo. Hoje não, meu filho. Hoje negócio ruim vem até por e-mail, é rápido. É coisa de segundos, não é verdade? É só um clique, pronto. Você já está lascado. A realidade é essa. O negócio está rápido. Então Moisés imaginou: bom, se descobrirem, se o pessoal lá do palácio descobrir, eu vou me estrepar. E foi o que aconteceu. Chegou aos ouvidos do faraó. E faraó, a intenção dele foi o quê? Matar Moisés. Por que o faraó quis matar Moisés? Porque ele não era um egípcio. Se ele fosse um egípcio, ele seria julgado, no máximo, julgado e talvez punido por isso. Mas como Moisés era um hebreu, o faraó mate-o, e ele correu e foi parar em Midian, uma terra bem distante. Ele foi parar lá. E lá ele passou um tempo. Um dia, sentado a um poço de água, uma cisterna, chega algumas moças, filha de um sacerdote de Midian. Estou contando a história para vocês entenderem muito bem, queridos. E ele então fica olhando, observando aquelas moças, e de repente chegam alguns pastores com seus rebanhos e colocam aquelas moças, aquelas mulheres de lado. Fala: primeiro é o nosso rebanho, vocês chegaram aqui primeiro, mas vocês vão ter que abrir espaço para nós. E ele se impôs com aqueles homens. Falou: eles chegaram aqui primeiro e aqui o negócio é do meu jeito agora, rapaz. Com certeza Moisés tinha habilidades, né? Sabia manejar muito bem uma espada, dar uns tapas legal, ser quase um Anderson Silva. Mas com certeza a Bíblia diz que ele pôs aqueles homens para correr. Enfim, ele serviu essas moças. E elas chegaram em casa mais cedo. E o pai: ó, meninas, o que vocês estão fazendo aqui? Hoje vocês não tiveram tempo para conversar? Não pararam na estrada para falar nada? Não, pai, foi um rapaz que nos ajudou. Um egípcio. Quem? Um egípcio.
Aos olhos dela, ele era um egípcio. E ele disse então: Jetro, traga esse homem até aqui, por favor. Eu tenho que no mínimo dar pão para ele. Enfim, ele foi, gostou do pão, né? Com certeza gostou, né, da família, e casou. E a Bíblia diz que ele casou com uma das filhas de Jetro. E no capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz que Moisés, ele pastoreava o rebanho de quem? De seu sogro, Jetro. Essa é a história de Moisés. Bonita, não é? Um final quase perfeito. Só que deixa eu te falar uma coisa, queridos. Moisés, no capítulo 12, nós lemos que Moisés, ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro. Ele, vendo uma situação, ele agiu pela sua própria vontade, pela sua carne, pelo impulso, e ele foi lá e matou um homem. Houve uma consequência, houve um peso sobre a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa: todas as nossas atitudes, antes de eu fechar isso, deixa eu te falar uma coisa. Quando Moisés mata aquele egípcio, vem um julgamento rapidamente sobre a vida dele, morte. Por quê? Porque ele não era egípcio. Ele vivia como egípcio, mas não era egípcio. Ele era hebreu. Então veio uma acusação sobre ele. O que me desperta nessa passagem aqui é que muitas vezes nós tomamos, que o Espírito Santo ministra isso na sua vida, nós tomamos decisões como ímpios, não tomamos? Muitas vezes nós julgamos como ímpios. Quem sabe o que é ímpio? Ímpio, segundo a palavra, é aquele que não conhece a Deus, que não vive debaixo da vontade de Deus, que não anda nos conceitos de Deus. Esse é o ímpio. Então nós muitas vezes julgamos: nossa, esse cara fez isso, ele tem que morrer. Esses políticos tinham que pôr na parede e metralhar tudo. Não é verdade? Julgamos. Isso é um julgamento ímpio. Nós temos atitudes ímpias, mas nós não somos ímpios. Quem nós somos? Pergunta para o seu irmão: quem você é? Agora responda para o seu irmão: eu sou filho de Deus. Zelo, responda para ele: zelo pela palavra de Deus. Sou guiado pela palavra de Deus. Amém? E o que a Bíblia manda a gente fazer com o nosso próximo? Amar. Não há uma contradição aí? Deixa eu te explicar uma coisa. Moisés, queridos, ele viveu no Egito, ele cresceu como egípcio, ele comeu como egípcio, ele adorou os deuses do Egito, tudo isso ele fez. Ele, aqui fora, ele era um egípcio. O cara respirava o Egito. Ele andava com quem? Com a nata da sociedade egípcia. O cara só andava com os brother, só os manos da alta. É sério. Ele foi criado em berço real. Ele foi instruído. Talvez ele tinha talvez hoje uma faculdade. Porque Salomão, quem se lembra de Salomão? Pediu o que a Deus? Sabedoria. E Deus deu a ele muito mais do que sabedoria. Mas Salomão foi um homem, um rei instruído. O conhecimento humano que ele adotou, ele tirou da onde? Do Egito. Era das melhores faculdades. Hoje, o retrato do que eu estou falando isso, para confirmar o que eu estou falando isso,
Se você tem Discovery em casa, sempre aparece as construções das pirâmides. São obras arquitetônicas, obras que para aquela época era algo medonho, sobrenatural, o que aqueles homens construíram. Essa era a realidade. Então, Moisés, ele viveu isso. Ele não era um serviçal no palácio. Não. Moisés, ele viveu entre os príncipes do Egito. Ele devia ter uma postura, uma conduta. Ele estava sendo projetado para algum cargo elevado lá no Egito. Mas aconteceu isso, ele matou esse rapaz, foi descoberto, ele foi embora, correu, foi embora, e foi para Midian, e conheceu uma moça, e conheceu a família, e ele se casa com ela, tem filho com ela. Ele vai trabalhar de pastor. Foi trabalhar de pastor, cuidar de ovelhas. Essa foi a vida de Moisés. Até que, fala para o seu irmão, até que ele teve um encontro com Deus. Vamos ver o que aconteceu aqui. Capítulo 3, verso 1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Horebe, um monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora virarei para lá e verei esta maravilha. E porque a sarça não se queimava, e vendo o Senhor que ele virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vamos dar uma ênfase aqui. Moisés, queridos, aqui Moisés tem um encontro com Deus. O pastor de César já falou isso daqui quinta-feira. A sarça é um arbusto que ela não tem nada para oferecer para ninguém. Ela não tem fruto, ela não, nem flor ela dá, ela não tem cheiro. É um troço que cresce lá seco, no deserto, é comum. O pastor de César até falou isso daqui quinta-feira. É comum pegar fogo por conta do sol, é seco, é comum pegar fogo. Só que aquela sarça, ela queimava como as outras, só que ela não se consumia. E nós sabemos que um arbusto seco, quando ele pega fogo, rapidamente ele é consumido, não é verdade? Mas aquela não. Aquela, ela não se consumia, queimava. E Moisés ficou olhando aquilo. Nossa, esse negócio está esquisito. E ele começou a se aproximar. E Deus fala com ele do meio da sarça: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Seguindo a minha linha de raciocínio sobre a vida de Moisés, Moisés aqui ele chega diante de Deus com uma história, com um currículo. Ele nasceu no Egito, ele adorou a Deus, ele cresceu como Egito, ele foi formado como egípcio, ele matou um homem, ele era um assassino. Meu Deus, pastor! Foi
um assassino. Ele chegou com uma história, assim como eu, e eu imagino você. Quem aqui entregou a sua vida a Cristo? Eu imagino que todos aqui. Eu e você, todos nós chegamos a Deus com uma história, com uma, como se diz na gíria, com uma capivara. Não é verdade? Tem irmão que na hora que o anjo desenrola o rolo, Jesus, esse não é uma capivara, esse é um Godzilla, grande, extenso, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, para Deus, não importa o tamanho da sua história, não importa o que você fez, se a sua capivara é pequena ou é grande, se a tua história é uma história trágica ou não, para Deus isso não importa. Deus não se importa com isso. O que importa é depois do encontro com Deus, o que Deus vai fazer da sua vida e o que você vai estar atento, de ouvidos atentos, perceptível à voz de Deus, em ouvir a voz de Deus, entender os seus mandamentos e ser obediente à sua palavra. É isso que importa. Pastor, deixa eu te contar minha vida. Olha, eu nem sei por onde eu começo. Não comece. Já terminou a sua história. A sua história lá atrás acabou. Hoje é um novo tempo. Hoje é uma nova história. Deus quer escrever uma nova história nas nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Foi o que Deus fez com Moisés. Foi o que Deus fez com Moisés. Ele falou assim, ó, tire a sandália dos seus pés. Primeira coisa, Deus tinha um projeto na vida de Moisés. Tudo o que aconteceu desde a infância de Moisés, Deus estava presente. Se você está aqui hoje, saiba que você está aqui não é porque você quer ou porque suas pernas o trouxeram. É porque Deus está guiando a sua vida, conduzindo a sua vida, e Ele tem um projeto para você. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Não importa o que você passou. Pastor, foi abusado. Pastor, me roubaram. Foi traído. Não importa. Isso já acabou. Agora é um novo tempo. Deus está falando para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que Deus fala assim: olha, Moisés, chega aí, neguinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço a tua vida, sei por onde você andou, sei o que você fez, sei o que está enterrado na areia. Para mim não tem nada de importante isso. Nada. Vai ter as consequências. Isso é fato. Todas as nossas ações têm consequências. Eu tenho uma política comigo. Eu sou refém das minhas atitudes. Não sei se você acredita nisso, mas eu sou refém das minhas atitudes, das minhas decisões. Ah, eu quero casar. Ah, eu quero ser, olha, eu quero a unção de eunuco, pastor. Amém. Não quer casar, não casa. Mas saiba que vai ter um preço por isso. Ah, mas eu quero casar. Tem um preço. Tudo tem um preço na nossa vida. Agora, entenda bem. Deus fala para Moisés. Eu falei isso daqui terça-feira. Em um momento que nós estávamos ministrando o pessoal do louvor, eu falei isso. Tire as sandálias dos seus pés. Deus estava falando para Moisés: Moisés, eu sei de toda a sua vida. Agora, eu quero que você entenda que tudo que você viveu no Egito, toda a conduta que você teve no Egito, todos os conceitos, todos os ensinamentos, tudo que você aprendeu no Egito, não vale nada. Não vale nada, porque hoje eu quero te usar. Hoje é uma nova história que vai ser escrita na sua vida. É momento de você se despir
daquele homem egípcio que você viveu. E é tempo de você se vestir hoje de um homem espiritual. Deixa eu te falar uma coisa: o Egito fez de Moisés um homem totalmente humano nos seus conceitos. O Egito trouxe para Moisés uma vida natural, sem fé em Deus, sem esperança, sem saber que tem um Deus que é Pai, que é zeloso para com a sua vida. Dá para você associar com alguma coisa aí? O que o mundo forma em nós? O que o mundo tem formado no homem? Nós temos vivido de geração a gerações. Nós temos vivenciado homens que não têm um temor a Deus, que noite e dia é a mesma coisa, andam segundo o curso do seu coração, não tem temor a Deus. Muitos, eu lembro que quando eu já testemunhei isso aqui, um rapaz com que eu trabalhei com ele foi falar do amor de Deus. Jesus te ama, Ele tem projeto na sua vida. E quando ele começou a falar do amor de Deus, eu falei: olha, esse negócio de amor, cara, é meio esquisito isso. E para mim a vida acabava aqui. E ele falou: só saiba que Deus tem eternidade para a sua vida. Ele quer que você seja um cidadão celestial. E eu não entendia, aquilo não entrava na minha cabeça, porque até então eu estava corrompido com os conceitos do mundo. O que o mundo implantou na minha vida tinha me cegado. Eu não conseguia enxergar que tinha um Deus que era Pai e zelava e tinha o melhor para a minha vida. E hoje eu consigo entender, meus olhos foram abertos. Lembra-se de Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, que ele literalmente cai do cavalo. O que acontece com Paulo? A Bíblia diz que dos olhos de Paulo caiu algo como escamas, a cegueira espiritual. A humanidade hoje está vivendo uma cegueira espiritual, onde ela não consegue enxergar que tem um Deus que zela pela sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus deseja da sua igreja, que somos nós, é que nós tiremos as sandálias dos nossos pés. O preço que tinha que ser pago já foi pago. O diabo não tem mais nenhuma acusação sobre a sua vida. Você foi isso, você viveu assim, você se prostituía, você roubava, você fazia isso. O diabo não tem mais nenhuma condenação. A cédula que existia contra as nossas vidas, acusadora, foi paga. Jesus já pagou isso. Pastor, mas acabou. É um novo tempo na sua vida. É um tempo de você deixar Deus escrever uma história. Mas também é tempo de você tirar as sandálias, igreja. É tempo de você tirar as sandálias. Aonde os nossos pés têm nos levado? Aonde os nossos sentimentos têm nos levado? Aonde a nossa conduta tem nos levado? Moisés, querido, ele teve que passar por uma metanoia. Moisés, ele teve que deixar de ser egípcio, de viver como egípcio. Ele teve que passar por esse processo. Deus teve que fazer isso com Moisés, para realmente Moisés entender que Deus tinha um plano na vida dele. Que Deus tinha um plano na vida dele, e este plano ser executado da melhor maneira possível. Moisés teve que entender que ser egípcio já era parte do passado. Conduta egípcia já era parte do passado. Deixa eu te falar uma coisa: o que tem, ou que ainda tem na sua vida, que te faz um ímpio? Pastor, você está me chamando de ímpio? Não estou chamando você de ímpio. Quando eu estou falando para você, querido, deixa eu te falar uma coisa: eu estou me colocando na mesma situação. Nós estamos no mesmo nível, estamos no mesmo barco.
aqui não tem maior nem menor. Nós estamos no mesmo nível. Mas a pergunta que eu te faço hoje: o que ainda está na sua vida? O que ainda está na sua vida, que você trouxe lá do mundo, que te faz ter uma conduta ímpia? Pense nisso. Hoje à tarde, meditando na palavra, eu comecei a avaliar a minha vida emocional, meu posicionamento, a minha conduta. É interessante que o Espírito Santo vem trazendo coisas na nossa mente, que nós vemos pessoas, nós estávamos conversando em casa, e hoje, infelizmente, nós vivemos uma realidade em que as pessoas acreditam que ela tem um trabalho. Eu imagino que todos aqui trabalham, mas você tem um trabalho, a Selma tem um trabalho dela. Mas infelizmente o que tem reinado em muitas vidas é que as pessoas, assim como a Selma, ela tem um trabalho, vem à igreja. Então a igreja faz parte de um cronograma da sua vida social. Vocês estão entendendo? Amém? Eu trabalho, eu tenho minha hora de lazer, mas eu tenho que ter o meu momento com Deus. Então eu vou na igreja, eu vou ouvir o pastor pregar, eu vou ouvir os irmãos ministrarem louvor, que eu acho legal, o som e tal. É legal, o ambiente lá é legal. Só que deixa eu te falar uma coisa: isso não faz parte de um viver cristão. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Deus nos chamou para ser sal e para ser luz. Então cutuque seu irmão e fala assim: ó, você é sal, você é luz para este mundo. Sal e luz. Deus nos chamou para isso. A igreja, ela tem que entender isso. Ela tem que entender isso, senão ela deixa de ser igreja, ela deixa de sair do propósito. Entenda uma coisa: eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha vida social, eu tenho a minha família, mas saiba de uma coisa: todas essas coisas, família, vida social, amigos, trabalho, elas são reflexos da minha vida com Deus, do meu caminhar com Deus. O que eu recebo aqui na igreja, esse momento de comunhão, a palavra, a adoração. E eu falei isso aqui terça-feira. Você adora a Deus? Ou melhor, desculpa, esqueça isso. Esqueça isso. O que você pode oferecer a Deus sendo um ser humano? Já parou para pensar nisso? Quem é Deus? O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, sim ou não? Que fez todas as coisas, os céus e a terra, e tudo que há nela, sim ou não? Isso é a palavra de Deus. Então, que eu, um mero mortal, posso dar a Deus? Adoração. Adoração. E o que é adoração? Senhor. É isso? Adoração é você chegar aqui, ou melhor, sair da sua casa, querido, com o coração aberto. Deus, hoje eu vou prestar o meu culto ao Senhor. Hoje eu vou entregar o melhor de mim para o Senhor. Hoje eu vou me render aos teus pés. Eu falei para o pessoal do louvor: cantar é totalmente diferente de adorar. Adoração é cultuar a Deus. O que você está fazendo aqui? Pergunta ao seu irmão: o que você está fazendo aqui? Cantar é formar sons com a voz. Só isso. Você pode vir aqui e cantar.
Você pode vir aqui e cantar, só isso. Eu cantei, você pode sair daqui, vai no bar do Tchão ali na frente, pega um violão, bater uma moda de viola aqui para vocês, vocês cantam. Em qualquer lugar você faz isso. Agora, adorar a Deus, este é o lugar de você adorar a Deus, em comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Cultuar a Deus. Cultuar a Deus. Tem pessoas que ela tem medo. Nós estamos vivendo um tempo, eu falei outro dia, de transparência. Quem se lembra disso? As pessoas, olha, opa aqui, pastor, ó. Espera aí. Antigamente a gente fazia assim, ó, quando não queria ninguém na conversa. Não é verdade? Hoje é mais moderno. Aqui, ó, pastor, igreja, esse é o meu mundo. Mas tem pessoas que têm vergonha de falar da sua fé. Tem pessoas que têm vergonha de expressar o seu amor. Tem pessoas que têm vergonha de cumprimentar um irmão. Aqui em Ribeirão é muito difícil a gente se encontrar. Mas em Brodowski, quando a gente morava lá, chegava no mercado, você estava andando carrinho no mercado, ô varão, ô irmão, a paz do Senhor. Tá bom, Deus te abençoe, amém. O mercado cheio. Mas tinha uns, empurrava o carrinho assim, ó. Medo de ser cumprimentado. A paz do Senhor. Vai no culto hoje, irmão. Pelo amor de Deus, não fala isso, Jesus Cristo. Fala baixo. Chega aqui na fila do pão, bem no fundo. Vem aqui. É assim. Vai para a igreja, deixa o carro 2 quarteirões. Ouvi teu carro, você está indo naquela igreja, Lucas? Não. É um amigo meu que mora ali por perto. É sério. Tirar as sandálias, queridos. O que eu entendo aqui, tirar as sandálias. O que Deus estava falando para Moisés, tirar as sandálias, é deixar a roupagem de uma velha criatura. Tirar as sandálias é deixar a mentira. Tirar as sandálias é você ser autêntico. Tirar as sandálias, sabe a coisa que mais fere uma igreja, o corpo de Cristo? O que arrebenta uma pessoa dentro de uma igreja é você descobrir que tem pessoas falando mal de você. Isso é a maior desgraça que tem dentro da igreja. E não se assuste com isso, não é, ai meu Deus, pastor falou o nome de um demônio. Não é demônio. Desgraça é a ausência de graça de Deus. É a pior coisa que existe dentro de uma igreja. É você saber que tem pessoas, rodinhas, que falam, porque saiba você que tem essa boquinha ungida. Eu sei que aqui não tem, mas é só um alerta. Quando você fala mal de alguém, você está ferindo um princípio de Deus. Você está ferindo um princípio de Deus. Cutuca teu irmão e fala, está ouvindo? Você está ferindo, porque a palavra de Deus, Jesus disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você chega na frente do espelho de manhã, e você olha, figura linda, descabelada, remelenta. Tem uns que escorre a barba seca, né, durante a noite. Aquela coisa, te odeio, morre, coisa feia. Você faz isso? Mesmo tudo estrupiado, você não faz. Deus me dê graça para encarar esse dia, não é isso? É o que você deseja para você. É o que nós devemos desejar para o próximo. É nós andarmos a milha seguinte a favor do próximo. Isso arrebenta a igreja, gente. Isso arrebenta a igreja. Eu vou te dar um conselho. Se chegar para você, irmã, vem cá, Lucas, deixa eu te falar uma quente, hein? Negócio, ó. Deixa eu te falar, fulano, o Cícero, menino do céu. Não que eu queira falar mal do Cícero, mas eu estou aqui, eu oro por ele, coloco ele nas minhas orações. Mas olha, eu vou te contar um bafão.
faça o seguinte: olha, se você me contar, eu vou contar para ele. Não, ele não pode. Não, vou contar para ele. Então você procura ele, conta para ele. Faça isso. Eu te garanto que pelo menos na terceira, se ela for muito insistente, na terceira vez ela vai parar com isso. Isso é tirar sandálias dos pés. Nós corremos atrás das desgraças dos outros. Ai, você viu? Julgamos. Você viu? Aconteceu isso com fulano porque ele fez isso. Tem certeza, minha filha, tem certeza. Ele está passando por isso porque ele fez isso. Não que eu deseje mal para ele, misericórdia. Não é? Não é mais ou menos assim que funciona o negócio? Isso é cristianismo? Não. Isso é princípio mundano. É princípio de pessoas ímpias. Se eu tenho um problema com a pessoa, o que eu faço? Eu tenho que procurar resolver o mais rápido possível. Quando nós nos levantamos nesse mês de jejum, qual foi o propósito que eu coloquei? Crescimento, amadurecimento da igreja. Nós temos que ter maturidade, queridos. Ai, falou, não falou comigo. Ai, por favor. Jesus em um discurso, ele desceu o sarrafo. E a multidão não era pouca, era grande. E Jesus desceu o sarrafo na multidão. E de repente, levanta um. Eu vou porque tem que tratar do gado. Minha sogra está lá, rapaz, vai lá em casa. E foi levantando. De repente, quem fica? Seus discípulos. E alguém fala assim: duras palavras são essas. Quem se lembra dessa passagem? Duras palavras são essas. E Jesus olha para os discípulos: e vocês? E vocês não vão embora também não? E eles ficaram ali. Discípulo aguenta o batente. Discípulo obedece, mesmo que ele saiba que ele está apanhando. Meu pastor um dia chegou para mim e falou assim: eu tenho vontade de tirar o cinto e te bater. E eu dentro do carro, graças a Deus, falei: pode bater, só que você vai ter que me pegar primeiro. Mas ele falou isso para mim: eu tenho vontade de tirar o cinto e te bater. De te bater. Porque você está deixando para trás muitas coisas. E foi um tempo, queridos, que eu estava na igreja. Mas não era um cristão. Eu era ímpio. Assim como Moisés estava no Egito, vivia como egípcio, mas não era egípcio, era hebreu. É isso, você está entendendo o que eu estou falando para você? Isso é evangelho, queridos. Não fique pensando: eis que te digo que aqui tem um anjo à direita, aqui um anjo à esquerda. Eu poderia fazer isso com vocês. Eu não quero mover as suas emoções. Eu quero trazer clareza, transparência na sua mente, no seu coração. Eu quero que você entenda que o que Deus tem para a sua vida é algo novo, simples. Julgaram Jesus por quê? Porque segundo os judeus, Jesus vinha em quê? Montado em um cavalo branco, igual o príncipe encantado do Shrek. Era essa a imagem deles: um rei soberano, poderoso. Aí nasce uma criatura, como o pastor de César disse quinta-feira. Achei um barato para a pregação dele. Nasce uma criatura no meio de jumento, de ovelha, sem nenhuma estrutura, filho de carpinteiro. Não é verdade? Aí quando Jesus começa a pregar, começa a fazer obras, começa a curar, restauração de vidas, quando as cadeias começam a ser quebradas, o que eles falam? Mas peraí, esse daí não é
Aquele molequinho que ficava aí jogando bola aí na rua, o filho da Maria e do José, é ele mesmo. Ah, lá só. Ignoraram. Por quê? Porque Jesus veio como uma pessoa simples, humilde, o rei dos reis. Se fez simples. E assim é o Evangelho. O que Jesus ensinou? Ele disse: olha, eu não vim dar fim à lei. Quem se lembra disso? Paulo usou isso. Eu não vim dar fim à lei, mas eu vim mostrar que hoje nós estamos debaixo da graça. A lei dizia o seguinte: te feriram, então você matou. Você tinha o direito, você sentia aquilo. Aliás, desculpa, se você podia sentir no seu coração, essa era a lei, você podia sentir um desejo de matar uma pessoa, mas não faça, porque a lei era olho por olho e o que? Dente por dente. Essa era a lei de Moisés. Você pode até sentir, Lucas, mas não faça, porque se você fizer, você vai morrer também. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse o seguinte: na graça, o grande problema está aqui dentro. Nós não podemos ser movidos pelos nossos sentimentos. O sentimento que eu tenho. Quem já aqui matou alguém? Você já matou? Mas teve vontade, né? Tem certeza de pegar, enforcar, socar o dedo no olho, arranhar, socar a cabeça dele dentro da água. Fala a verdade. Levanta o dedão no pé aí, quem já sentiu essa. A graça, na lei, você podia sentir, só não podia fazer. E Jesus disse: olha, aqui o que Deus olha é o coração, o que está no seu coração. E o perigo é o que está no seu coração, porque o que está no seu coração pode reger a sua vida. Essa é a graça. Essa é a nova lei em Cristo. Mas não, nós estamos vivendo como nós vivíamos na lei. Eu sinto porque me pisaram, me humilharam, fizeram isso, fizeram aquilo comigo, então eu faço, eu quero que ele morra. Saiba que você, com um sentimento desse, está quebrando um princípio de Deus. Isso não é conduta de um cristão. Isso é um procedimento ímpio, mundano, que contradiz a verdade de Deus. Mas saiba de uma coisa: o que Deus deseja, o que Deus falou para Moisés: livre-se disso. Livre-se de todas essas coisas que você viveu, desse sentimento, do que aconteceu com você. Livre-se, porque eu quero fazer de você uma nova criatura. E Deus moldou, Ele lapidou Moisés, segundo um homem celestial, um homem espiritual, segundo um homem espiritual. Tamanha verdade é que quando nós lemos a trajetória do Egito a Canaã, e ali no Monte Sinai, Deus fala com Moisés que levaria ele e toda aquela nação a construir uma nova história. Moisés, sabendo quem era Deus, em um determinado momento Moisés fala o seguinte: Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver na nossa presença, eu não vou sozinho. Moisés sabia quem era Deus, ele aprendeu a conhecer a Deus, queridos. Ele se livrou de quem ele era. O que eu quero dizer para você hoje, que é momento de você se livrar de quem você era, resquício daquela pessoa que viveu lá no Egito, aquela conduta que você tinha lá no Egito, os seus princípios, os princípios que você teve lá no Egito, acabou.
chegou o momento de uma nova história na sua vida. Mesmo que você tenha razão, mesmo que te firam, mas lembre-se que você é uma nova criatura. Lembre-se que você tem muito para fazer e Deus quer fazer muito através da sua vida. Amém? Entenda isso, por favor. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. O cristianismo não acabou o tempo do sacrifício. Tem gente até hoje pagando sacrifício. Tem gente até hoje fazendo coisas que não era para fazer. Tem gente que está fazendo coisas que não era para fazer para quem está fazendo. Tem gente, como Paulo disse, chegará um tempo que adorarão a criação e deixarão de adorar o Criador para adorar a criação. E é o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão adorando a criação, idolatrando homens. Idolatrando homens. Um dia eu conversei com um senhor, ele já até faleceu. Foi um ano de eleição e eu fui para Brodowski voltar e encontrei esse homem lá. E nós começamos a conversar e tal. E ele falando, falou, você está na igreja? Estou, graças a Deus e tal. Ele falou, rapaz, eu saí daqui, fui em São Paulo na igreja do pastor fulano. Aquele homem lá, olha, só conheço um homem, ele disse, só conheço um homem que fez o que esse homem faz, Paulo. Eu falei, meu Deus do céu, eu ouvi isso, não me contaram, eu ouvi. As pessoas estão adorando a homens, a criação, estão deixando de adorar, de cultuar a Deus. Não se esqueça disso, a adoração é cultuar a Deus. Eu posso cultuar a Deus aqui e aonde eu estiver. Aonde eu estiver, eu posso prestar culto ao Senhor. Chegou o tempo da igreja se levantar, queridos. Chegou o tempo de você se levantar, você e sua casa se levantar. Olha, nós vamos ter uma conduta segundo o reino de Deus, porque nós não fazemos parte deste mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Amém? Nós estamos aqui, mas o que rege a nossa vida são os princípios do reino de Deus. Porque Deus me chamou para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz para este mundo. Tem pessoas que a gente não... Ó, pastor, é o seguinte, eu tenho lá meu lazer, está entendendo? Tenho meus amigos, e se eu falar que eu sou crente, pegar essa onda de crente com eles, falar que eu sou evangélico, crente não existe mais, agora é evangélico, né, pastor? Então, se eu falar que eu sou evangélico, não pega bem, né, pastor? Oh, por favor, por favor. A gente tem conversado com pessoas que vivem segundo o seu curso, vivem segundo sua vontade. Outro dia, aconselhando um casal, na hora que eu toquei num assunto, e a irmã, não, amém, pastor, amém, glória a Deus, aleluia, porque eu sou boa, ele não presta, eu sou boa. E a conversa foi assim, 2 horas. Falei, gente, alguma coisa essa criatura tem, não é possível. Mas na hora, eu comecei a orar, ela falando, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, abre os meus olhos, me dá entendimento. Aí na hora que eu toquei no assunto de família, pronto, aí manifestou. Aí acabou a conversa. Então, queridos, entenda uma coisa, todos nós precisamos de restauração. Todos nós fomos contaminados por um mundo que não condiz com a vontade de Deus, que segue um curso diferente à vontade de Deus, ao reino de Deus. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos entender que aqueles princípios, aquela vida que eu tinha, já não faz mais parte de uma nova vida que Deus tem para mim. Acabou. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz que aonde há trevas e a luz chega, o que acontece? As trevas vão embora. Não tem como ser meia boca. Um crente meia boca não tem como. É necessário. Deus falou para Moisés, é necessário. Você tem que tirar sandálias. Você tem que se despir dessa velha criatura, do que você foi até hoje. Amém, igreja? É um novo tempo para a sua vida. Eu acredito que se nós nos posicionarmos
não falo a igreja aqui, mas a igreja de Cristo. Todos nós que declaramos com a nossa boca que somos filhos de Deus, que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, se nós nos levantássemos, nos posicionássemos como filhos obedientes, seguíssemos a palavra fielmente, nós estaríamos em um nível, nós teríamos uma posição entre as nações. Mas nós ficamos aqui às beiras. Um pastor disse 2 semanas atrás, é uma utopia o que eles falam da igreja brasileira. 43 ou 46 milhões de evangélicos. Não existe isso. E pode existir 46 ou 50 milhões de pessoas que vão a uma igreja. E um pastor que tem peso sobre esta nação. É uma utopia. Desses 50 milhões, pode-se pegar 10 milhões que realmente pagam o preço, são fiéis, são pessoas que entendem o que é o reino de Deus. Amém, igreja? É o tempo de nós nos levantarmos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Entenda isso. Eu encontrei um pastor